Você, conhecendo o Gugu, como é que você viu tudo isso? Essa exposição da vida do Gugu depois da morte dele? Eu acho que você, na tua explanação, você falou tudo, porque Gugu tinha uma maneira de ser comedida, extremamente educada. Gugu era uma pessoa que tinha um Homero para fazer as brigas dele, para comprar e resolver as brigas dele. Gugu resguardava muito a vida familiar dele. Eu frequentava, eu sei do que eu estou falando, também tenho lugar de fala nisso, mais do que qualquer pessoa. E, de repente, essa exposição que houve, eu acho injusta por ele não estar mais presente. Você falar uma série de coisas e a pessoa não poder se defender, e a pessoa não poder dizer, não é bem assim, foi assado, cria, assim, uma situação anômala, uma situação de injustiça, para quem pautou a vida de uma outra maneira. Então, se você é reservado, eu, por exemplo, conheço você há muito tempo, Sandro, mas não sei se você é casado, se você tem filhos, se seus pais são vivos, é a sua vida. Tem o Sandro jornalista e tem o Sandro amigo, e seus amigos sabem tudo sobre você. Se você não expõe, se você não pega na telinha e fala, essa aqui é minha mulher, essa aqui é meu filho, essa aqui é minha mãe, essa aqui é meu pai, essa aqui é meu sobrinho, é uma escolha sua, e o Gugu fez essa escolha. Eu não digo assim a imprensa, eu digo o ser humano. É muito mais fácil para o ser humano correr atrás de uma fofoca, correr atrás de uma coisa escondida, dar mais audiência, dar mais clique, falar disso do que... Né? Quase todas as pessoas que na época fizeram elucubrações, o tempo se encarregou de desmentir, de ajeitar as coisas. Então essa exposição foi totalmente desnecessária. O que mais te chocou nessa história toda? O que mais te chocou nessa exposição toda do Gugu e que te deixou mais revoltado? Olha, na época eu até fiz um desabafo por escrito. Eu nem estava morando de volta no Brasil, eu ainda estava na Europa. Eu fiz um desabafo, um colega seu postou, e ali eu abri meu coração. Eu disse uma frase que resume tudo. Por que você não falou isso quando ele estava vivo? Entendi. Por quê? Por que você falar isso quando ele não está mais com a gente? O Gugu não podia ter ido do jeito que foi. Foi um baque, um absurdo, uma coisa idiota. Fizeram 500 mil teorias. Então, é isso que eu ia perguntar para você. Simples. As pessoas pensam assim, o Gugu foi isso, não foi isso. Afinal de contas, o que aconteceu naquele dia com o Gugu? Nada. Veja, eu recebi a notícia de madrugada, eu estava morando em Lisboa, foi umas 2 horas da madrugada, né, bem? Às 10 horas da manhã eu estava no avião para os Estados Unidos. Quando eu cheguei, ele estava no respirador, eu ainda me iludi, porque o respirador fazia o movimento de vivo, e quando eu olhei na maquininha, eu surtei no quarto do hospital, surtei, empurrei todo mundo, foi um terror. E aí, eu fiquei lá, eu não quis vir para São Paulo, porque a família, eu fiquei dando apoio para a irmã dele, para a mãe dele, que eu tenho uma paixão enorme pela Dona Maria, pela Cida, por todos os sobrinhos. E aí eu falei, eu não vou, porque eu sei o que vai acontecer em São Paulo, é circo. E foi, carro de bombeiro, não podia ser diferente. Foi assim com Ayrton Senna, foi assim com todas as personalidades, faz parte, mas eu não queria participar. Aí eu pedi para a família e me deixaram meia hora sozinho com o Gugu, no quarto. Ele ainda não tinha desligado o respirador. Ali eu me despedi. Falei tudo. Xinguei, briguei, dei risada. Foi meia hora eu com ele. Por que você está indo? Por que você faz ideia do que você está fazendo? Desculpa.
o seu tempo. Pode ficar tranquilo. Aí nessa meia hora eu me despedi, Sandro. E não quis vir para São Paulo. E fiquei na casa. E na casa ainda tinha um buraco no teto. E eu falei, eu vou tampar esse buraco para quando a família chegar, dar um pouco de normalidade aqui na casa. Eu fui atrás de pedreiro, fui atrás de... E também subi no sótão. Aí só quem conhece os Estados Unidos e a maneira que se fabricam as casas entendem. Existem 2 tipos de sótão. Um sótão que a gente vê muito em filme, que você puxa do teto uma tampa, vê uma escada e você sobe. E tem outros que você tem acesso. Esse do Gugu tinha acesso. Tinha o pavimento debaixo da casa, cozinha, suíte, isso, aquilo, e depois quartos em cima. Em cima tinha uma sala de TV, muito bem montada, com poltronas, aquelas tipo de rico mesmo, de cinema. Tinha o quarto do João e o quarto do Gugu, e uma maldita porta. Essa porta dava acesso direto para o sótão. Eu e o Gugu, como eu morei na mesma época, 5 anos lá nos Estados Unidos, a gente ia até o Home Depot ou qualquer lugar e comprava os filtros, porque como a casa não abre janela nos Estados Unidos, você tem que ter a circulação de ar perfeita. Então a troca de filtros é uma constante. A primeira vez que o Gugu viu trocar filtro foi na minha casa, que era dessa de sótão. Uhum. Ele subiu a escada comigo e eu ainda ensinei aonde ele pisar. Porque como os tetos são de drywall, você não pode pisar direto no teto. Eles colocam até isopor ali para fazer uma espécie de manta. Uhum. E você não pode pisar ali. Você pisa nas travessas de madeira. Isso ele viu lá na minha casa pela primeira vez, quando eu mostrei como é que trocava o filtro. Na casa dele, é abrir uma porta e você está direto no sótão. 2 máquinas de ar-condicionado. E na casa dele tinha uma tábua, que você abria a porta e pisava na tábua para fazer essa manutenção do ar-condicionado. Gugu não foi consertar ar-condicionado nenhum. Ele nem tem habilidade para consertar ar-condicionado. A porta estava aberta e o Gugu entrou. E aí você fala, por quê? A casa dele, ele faz o que ele quiser. E o Gugu entrou. Essa tábua é interessante porque na ponta dela, que tem como se fosse aqui no Brasil piau, que tem um interruptor, tem 2 cinzas assim. Um deles era eletricidade e o outro era interruptor de luz. O sótão é um breu. Você não vê nada, principalmente para quem está fora, entrando num lugar totalmente escuro. A tua tendência normal é bater a mão e acender a luz. Uhum. E ele bateu a mão do lado errado. E no lado errado a tábua é menor. A tábua pegava as 2 máquinas de ar-condicionado, ela tinha uma extensão maior aqui, porque era onde você ia, dava um passo para poder ligar a luz, e desse lado não, ela cortava, porque ninguém ia fazer nada para esse lado. E ele foi para o lado errado. Jet lag, tinha acabado de chegar de viagem, fazia 1 hora que ele tinha chegado, brincado com as meninas e subido. Ele foi bater do lado errado e pisou onde não devia. E caiu. Eu fiquei 5 dias sozinho na casa. Analisei. Eu só não comprei luminol porque eu assisto muito CSI. Mas qual é a ideia que eu tive? Ele já bateu lá em cima, porque o diâmetro é muito pequeno por onde ele passou. E a reação natural nossa é colocar as mãos para se proteger. Eu estou caindo. Assista Tom nos domingos, acerte ou caia. Todo mundo coloca a mão. Não vai segurar em nada, mas é a reação natural de colocar a mão. Se o Gugu tivesse aberto as mãos, o buraco não teria o diâmetro que teve.
Eu estou falando tudo isso para ver se para de uma vez por todas. Isso daqui fica como um documento para parar com elucubrações, viagens. É muito importante você fazer essa narrativa sobre o que aconteceu, porque criam realmente... Eu já escutei diversas Também teorias. escutei absurdos enormes. E talvez as pessoas preferem acreditar na teoria do que na fatalidade. Porque dá muito mais audiência. Dá muito mais da fatalidade. Então, o buraco era pequeno. Isso, para mim, a minha dedução é que ele já bateu lá em cima. Tem muitas travessas de madeira, tesouras, né? Que chama de madeira. Ele já bateu e desceu e não sofreu. É isso que eu acredito que Deus tenha proporcionado.